Vou ter que assistir vídeos. Ai, meu Deus. Vamos lá. Primeira questão da lista. Valendo. Resolução. Valendo. Não deu tempo não. A ganhar esse ponto aí primeiro. Vamos lá. Um ponto e meio da prova é referente a essa lista. Não é um ponto e meio a mais, se não fizer, vai perder esse um ponto e meio, certo? De graça. De graça. Vamos lá. Primeira questão. O que diz na primeira questão, pessoal? Pois é. Falando. Um chuveiro elétrico de 5,4 O quê? 5,4 kW. 5,4 kilowatts. Feito para instalações elétricas de 220 volts. Instalações elétricas de 220 volts. Informa em sua carcaça que a corrente nominal é de 24,54 amperes. Certo. Qual o valor da resistência? Qual o valor da resistência da serpentina de aquecimento desse chuveiro? Pergunta complicada para vocês aí. Aqui é mais um. Vocês ouviram? É pedir para calcular a resistência. Exato. Tem um chuveiro elétrico com essas características. E ele pergunta qual é a resistência elétrica da serpentina do chuveiro. Vocês sabem como é que funciona o chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico ele tem um fio, como se fosse um fio, só que ele vai ter uma determinada resistência. Quando passa a corrente por esse fio, o fio esquenta. A água, por sua vez, ela entra lá na câmara, né? Tem chuveiro elétrico, ele não é que nem um chuveiro normal que a água já entra e cai, né? O chuveiro elétrico ele passa por um negócio que faz ele ficar esquentando um pouquinho antes de descer. E aí ela rouba o calor dessa resistência e depois ela desce quente, certo? A pergunta é bem simples: qual é a resistência dessa serpentina? Sabendo que são essas as configurações de placa do chuveiro. O que são configurações de placa? Aqui tem escrito meio, certo? E aí? São as especificações. Né? Exato. Qual seria o valor da resistência? Aí, Alguém? acho que seria. Não, esse é de. Lei de Ohm. Não. Lei de Ohm. É exatamente o que você pensou. Lei de Ohm, certo? Só que como é que é a lei de Ohm? Lei de Ohm é V igual a R vezes I. A gente pode fazer aquele triângulozinho V, R e I, né? E tampar. Qual que a gente deseja calcular? A resistência. Resistência. Então estamos aí. Qual é a fórmula? V sobre R é igual a V sobre I. Beleza? Beleza. Qual é o valor da resistência? Tranquilo. Tranquilo. Qual é o valor da resistência? Fazer aqui. 220. 224,54. Dá 8,96. 8,96 o quê? Resistência. Resistência que é a cara para esse númerozinho lá, né? Qual é a unidade? Ohms. Ohms. Pronto. Já não tira o zero na prova. Não é demais. Tranquilo. Eu vou tatuar a fórmula no braço. No dia da prova, o professor pode fazer esse triângulo. Não. Pode deixar não. É, pessoal, mas é só um triângulo, rapaz. É que vocês vão ver que no conteúdo de amanhã, esse triângulo vai deixar de ser só um triângulo. Ah, Ele vai passar a ser uma mandala desse tamanho. velho. Mas a mandala vai estar na prova. Funciona da mesma forma que esse triângulo. Basta você ver o que você quer calcular, cobre e ver o resto. Eu tenho uma pergunta. Aquele 5,4 kilowatts, ele não influenciou na fórmula. Não influenciou, porque isso aqui é potência, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã,
e que vai modificar esse triângulo. Ah, Vai deixar ele... Não é que esse triângulo deixe de fazer sentido. Tipo, depois que a gente falar sobre potência, se aparecer uma questão que dá tensão corrente impede a resistência, você continua podendo usar o triângulo. Mas a mandala que a gente vai ver na aula de amanhã, ela vai ser mais completa. E eu pensando que minha vida é melhorar. Vai melhorar, vocês vão ver. Segunda questão. Como é que é a segunda questão? Você tem uma imagem na segunda questão. Que imagem é essa? É de um resistor. De um resistor, certo? Como é que é a questão? Leia aí pra mim. Um resistor elétrico com o código de cores apresentando na figura abaixo, Qual é a cor de cores que vem aí? laranja, Laranja, outro laranja, laranja, marrom e dourado. marrom E dourado. e dourado. É dourado. Amarelo meio queimado, assim. Amarelo queimado. Dourado, beleza. Sim, e tem? Ao ser energizado Hum. com 5 volts, 5 volts. 5 volts é o quê? 5 volts. É unidade de quê? É tensão, né? Voltagem ou tensão. Com 5 volts é voltagem ou tensão. Aí lá vai a pergunta: irá drenar quanto de corrente? Ah, então ele já tem a corrente. Ele vai perguntar perguntando quem é a corrente. Tá perguntando que é a corrente. Tá difícil? Uma prova dessa. Se vocês zerarem, é tapa na cara. Entendeu? Pensei no vídeo mesmo. A parte dos cortes aí, vou fazer um shot. Assim. É pra aparecer no vídeo mesmo. Se a gente vai ver o Itami, vai ser ver sobre ela. E Qual é a resistência? É porque eu tenho que calcular resistores, né? Ah, mas tu tem as cores. Código de cores. Como é que a gente faz pra determinar então qual é a resistência? As cores, tem as cores do jubileu aqui. Ah, mas aí tem que ter a tabela, né? Aí tá a tabela, Não, mas ele Vixe, Maria. é mais ou menos assim. Cara, vocês podem usar o celular. mas... Pode Na usar. prova? Como assim? Calculadora. O Ei, professor. 000 Mas- não, mas... Vocês já entenderam que vão ser provas diferentes, né? Já. Não. Mas as respostas. Na sua vai ser laranja, laranja e marrom. Na dele vai ser vermelho, amarelo e roxo. Meu Na amigo. dela vai ser azul, verde e... Professor, até pesquisa me dou mal. Entendeu? Por isso vocês podem usar celular. Ah, Mas dizer a negócio assim, tranquilo. Qual é o valor da resistência? Verdade, se eu não aprender. Qual o valor da resistência? Qual o valor da resistência? Falta semana passada. Procura tabela de resistores. Mas eu vou dizer, né, professor? Laranja é 3. Mas a gente vai poder só fazer essa tabela para usar na prova hoje? Laranja é 3. Laranja de novo é 3. 3. O marrom é 1. E o dourado é 4. Esquece o dourado. Beleza. Então 3, 3, 1. Qual o valor dessa resistência? Qual o valor da resistência? 1. Obrigado. E 30. 330? E Já acertou, na verdade, ela acertou vocês errados. Ela faltou a aula, não sei. Não falei nada, não. Ó, Ele falou foi o rapaz. porque esses valores, isso aqui é dezena, isso aqui é unidade, e esse daqui, ele é um multiplicador, certo? Como é que vai funcionar? O 3 e o 3, a gente vai simplesmente escrever 3, 3. Já esse terceiro elemento, ele não vai simplesmente escrever o 1 ali. Ele vai ser uma potência de 10. O que significa dizer que ele vai ser uma potência de 10? Que eu vou multiplicar isso aqui por 10 elevado a isso aqui. Certo? Por exemplo, se isso aqui fosse laranja, 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 ficaria 3, 3. E o multiplicador seria 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que eu vou dar 1, 2, 3 zeros. 1000, certo? Então, se eu fizesse isso aqui, 33 vezes 1000, 33 mil, certo?
Como aqui é marrom, vai ficar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Isso aqui vai dar 330 e não 331. Entendeu? Ah, acho que não entendi. Esse terceiro elemento, ele vai dizer o número de zeros que você vai colocar. 3, 3, mais um zero. Se isso aqui fosse verde, que eu acho que é 5, ficaria 3, 3 e 5 zeros. Ah, entendi. Então, esse daí vai levar a potência, né? É a potência de 10. Beleza? Então, a resistência é 330 ohms. Qual o valor da corrente? Utilizando ainda o triângulo aqui. V sobre R. Corrente igual a V sobre R. V sobre R, que é igual a 5 volts dividido pelos 330 ohms. De quanto é que vai ser essa corrente? Calculadora, parece 330. Ah, não, peraí. Calculadora. 5 dividido por 330. 5 dividido por 30. Dá 0,015 miliampere. Não. Ampere. 0,015 ampere. Isso aqui pode ser escrito como o quê? Se eu multiplico isso aqui por 1000, eu posso transformar em 1000. Certo? Multiplicando isso aqui por 1000 é a mesma coisa fazer o quê? Deslocar a vírgula 3 casas para o lado, né? Exatamente. Uma vez não vai fazer nada, 2, 3. Então vai ficar 15, o quê? Miliampere. Desse jeito e desse jeito estão certos se eu não pedir na questão. Se eu disser qual a corrente em miliamperes, aí você fica obrigado a ter que fazer essa conversão. Entendeu? Se eu não pedir em miliamperes, você pode deixar ela em ampere mesmo. Mas 5 vai ser elevado a 3, né? 10 elevado a 3 vai poder... Mili é. Mili é. Beleza? Beleza. Tempinho para copiar. Não, tempinho quando eu terminar aqui, que aí eu pauso o vídeo. Ah, Fica muito bom. Terceira questão. Em um resistor de um dado circuito. Pode? Vai. Em um resistor de um dado circuito, mediu-se a corrente que passava no resistor de 200 ohms. 220 ohms. Resistor de 220 ohms. E verificou-se o valor de 20 miliamperes. 20 Miliamperes. miliamperes. Caso fosse medido, qual seria o valor da tensão sobre o resistor? Quer saber a tensão? Agora isso daí vai só multiplicar. Agora vamos pela lógica da coisa. Então, o V vai ser R vezes I. Morreu? R vezes É só isso? É. Passada. R vezes I. Então, B ali, o V ficou R vezes I. R vezes I. R é quanto? 220. I é quanto? 20. Miliampere. 20 miliamperes. Aí então tem que Eu ser não posso 0,003. usar com milis. Miliampere ou quilo ohm, certo? Eu não utilizo o valor com a unidade sendo quilo ou mili. Eu preciso antes transformar para a unidade base. Então, se fosse 220 quilo ohms, eu tinha que transformar para 220 mil ohms, certo? Como aqui está em miliampere, esse mil ele equivale a dizer que isso aqui está sendo multiplicado por 10 elevado a menos 3. Então basta eu pegar 10 elevado a menos 3 vezes isso daqui, ou aqui para transformar de ampere para miliampere, eu desloquei a vírgula 3 casas para a direita, para fazer o caminho contrário, é só deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Para deslocar essa vírgula aqui para a esquerda, 1, 2, como é que desloca a terceira vez? Eu adiciono um 0, desloco a terceira vez. Então vai ficar 0,020, o quê? Ampere. E aí aqui eu já posso usar o 0,02. Isso aqui vai dar quanto? Eu usei o 0,020, então 4,4.
Show. Esse cara é um gênio, cara. Tranquilo de fazer? Essa daí foi, mas complicou mais só porque tem que transformar. Tem que Sempre leve em consideração isso aqui. É muito importante você fazer isso aqui, porque senão no final isso aqui ia ficar um valor muito grande. Não é? Se eu não fizesse essa transformação, ia dar 4.400 volts. Tá vendo que não faz sentido nenhum? 4.400 volts numa resistência de 220 ohms está dando 20. Aí depois desse resultado aí, se eu não encontrasse esse resultado e fizer essa modificação. Porque isso aqui está errado. Como é que eu poderia fazer isso ficar certo? Fazendo acolchando, que eu não recomendo. Na hora de eu encontrar o resultado, bastava eu dizer que isso aqui era em milivolts, 4.000 milivolts. Por quê? 1.000 milivolts equivale a 1 volt, né? Então, se eu dividisse isso aqui por 1.000, daria 4,4 volts. Estaria correto. Por que eu não recomendo fazer isso? Porque você começa a fazer isso aqui, aí uma questão que tem quilo e mili, vai começar a enrolar. Se tem quilo e mili, eu multiplico, eu divido, entendeu? Então, minha recomendação, transforme na unidade base e aí você faz as contas. Beleza? Beleza. O senhor vai cobrar isso na prova? Se tá na lousa, ele cobra. Agora vamos voltar para a vida real. Como assim? Eu vou trazer, viu? Já é 2 horas. Se tiver. Bora. Qual a próxima questão? Acerola. Quarta questão. A minha volta de tempo. Quarta questão. Vai. Quarta questão hoje eu dei uma Consciência. Era uma vez. Em uma instalação rural, o cabo de alimentação de 100 metros Beleza. Sem. representa uma resistência de 5 ohms. A tensão no poste é de 380 volts e a corrente da instalação é de 16 amperes. Nestas condições, qual a queda de tensão? É de quantos amperes? 16. 16 amperes. Exato. Aí, nessas condições, a queda de tensão sobre o cabo de alimentação, quanto é, né? Ele quer saber quanto é a tensão do cabo de alimentação. Vocês entenderam a pergunta? Essa daí não é simplesmente aplicar a fórmula. Vocês têm que entender o que eu estou falando, certo? Para vocês conseguirem entender de forma mais clara, é interessante a gente fazer um circuitozinho, certo? Então imagina que aqui a gente tem um poste, né? Que é o poste de transmissão. Chega aqui em cima, e aí eu vou jogar daqui lá para casa, certo? Então aqui a gente tem uma fonte, na verdade uma fonte alternada, de 380 volts, beleza? Só que o que acontece? Daqui, que é o ponto de entrada até a carga, certo? Que eu não sei nem o que é essa carga, ele vai ter o quê? Um fio, né? Esse fio ele vai daqui até aqui, e esse fio é muito longe, tem 100 metros, certo? Obviamente que vai por um fio e volta aqui pelo outro, certo? Né? Tem que ser os 2 fios. E aí eu pergunto, qual é o que vocês acham que acontece aqui? Como esse fio é muito longo, o que ele vai ter? Resistência. Então a gente pode dizer que esse fio aqui, ó, ele pode ser substituído por uma resistência e o restante do fio vira ideal. Nesse caso aqui, lê para mim de novo aí o enunciado da questão, por favor. Ali. É a 4, né? É. Todinha, vai. Em uma instalação rural, o cabo de alimentação de 100 metros representa uma resistência de 5 ohms. A tensão no poste é de 380 volts e a corrente da instalação é de 16 A. Nessas condições, qual a queda de tensão sobre o cabo de alimentação? Quanto de tensão seria medida na chegar à instalação? Certo, então vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui, embora não me recorde quando eu produzi essa questão, eu estava considerando tanto o cabo de ida quanto o cabo de volta, mas vamos considerar aqui para ficar o mais completo possível, certo? Então eu tenho um cabo aqui que vai ter resistência para levar
a energia até lá. E como o circuito ele tem que ser fechado, tem que ir e tem que voltar, ele também vai ter uma resistência na volta. Beleza? Show! Aí, essa resistência, eu sei pela questão que ela é de 5 ohms. Correto? E aí? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a queda de tensão, né, que a gente vai ter nessas resistências e quanto de tensão que vai chegar aqui na carga? Não sei se essas as perguntas, mas a gente vai responder elas, certo? Qual vai ser a queda de tensão e quanto de tensão vai chegar lá na carga? Pela lei de Ohm, que a gente sabe que a lei de Ohm é assim, né? V igual a R I. Se eu tenho uma resistência e eu tenho uma passagem de corrente por ela, logo vai ter uma tensão em cima dela. Correto? Correto. Nesse caso, qual vai ser a tensão em cima da resistência referente ao cabo? Como é que eu sei qual a tensão em cima do cabo? Resistência versus resistência. Isso. Eu vou ter uma determinada tensão aqui em cima, ó, e aqui também, porque os valores são iguais, né? Que vai ser igual ao quê? I vezes R. Exato. Qual vai ser esse valor aqui? R é 5, I é 16. Isso vai dar quanto? 80. 80, o quê? Volts. Volts. Beleza? 80 volts. 80 volts, certo? E aqui, 80 volts também, não é? É. O que vai acontecer? Lembram da lei das malhas de Kirchhoff? Sim. Aqui eu tenho uma carga, ou tenho uma fonte, uma resistência, uma carga que eu não sei nem o que é, e outra resistência, não é? Pela lei das malhas de Kirchhoff, se eu fizer aqui, ó, a malha, somando todos os valores, o total da soma das tensões é 0, não é? Vamos sair Então vai sair daqui, lá, né? vamos sair daqui considerando positivo e negativo, para saber como é que está essa malha. Saiu do positivo, 380 positivo. Entrou pelo positivo e saiu pelo negativo, menos. Quanto? 80. Daquela extensão de ida. Certo. Passou aqui pela carga, considerando aqui positivo e negativo, vai ficar quanto? Menos VC. Não sei quanto é a tensão na carga. Certo? Voltou por aqui, entrou pelo positivo e saiu pelo negativo, Menos 80. menos 80 volts. Isso aqui é igual a Zero. 0. O que é que eu não sei aí? VC. VC. O que eu vou fazer? Isola. Vou isolar ele. Como é que eu faço para isolar o VC? Ele está aqui subtraindo. Ele passa multiplicando. Então, 380 menos 80 menos 80 igual a VC. VC é igual a quanto? 380 menos 220. 220 volts, ou seja, lá na carga só vai estar chegando 220 volts. Isso é um problema? Não estou vendo nada. Não, é por causa do negócio aqui, está claro tudo aí. 220 volts é um problema? Não. Para nossas instalações, para ligar uma lâmpada, para ligar um liquidificador, não. Mas, se naquela instalação a pessoa precisa, por exemplo, ligar um motor trifásico que realmente precisa dos 380 volts, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir. Não vai rodar. Exatamente. Por quê? Porque a resistência do cabo ficou muito alta. Quais seriam as soluções? Aí a gente tem algumas possíveis soluções. O acochambrado, que o pessoal chama, seria botar um novo transformador aqui, para dar um ganho nessa tensão de 220 para 380. Ou o ideal seria você ajustar esse cabo para que a resistência dele não ficasse tão baixa. Como que eu poderia fazer isso, professor? Aumentar
a área do cabo, né? A distância a gente não pode mudar, mas a largura do cabo a gente pode. Obviamente, quanto mais largo for esse cabo, mais caro vai ser. Beleza? Quarta questão. Quinta questão. Tem que copiar isso daqui. Tu lembra? Quinta questão. Agora eu acho. Agora vai. Dá aí o celular. E o total presta não? Ah, Aqui. Parece 7 anos. Ao ligar uma lâmpada em 110 volts, ao ligar uma lâmpada em 110 volts, a corrente medida após o aquecimento da lâmpada é de 0,5 ampere. Qual o valor da resistência do filamento dessa lâmpada? Questão extremamente complexa, difícil, Não. laboral, Vou botar isso aí. laborosa. Como é que é? Aí, na verdade, antes de eu falar disso aqui, é interessante só falar um negócio. Tem um detalhe nessa questão que eu falei. Quando o filamento esquenta, certo? Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei na aula de hoje que a tensão a resistência da lâmpada, ela varia. Na hora que ela está desligada, se você for medir, vai ser um valor lá em cima. À medida que ela liga na energia e ela vai esquentando e ela fica muito quente, o valor da resistência vai lá para baixo. Certo? Mas eu estou considerando aí que ela não tenha essa... Já é o valor final, ela não está mais mudando. Certo? Como é que a gente faz isso aqui? Poderia usar lá o triângulo. Mas vamos ver aqui rapidinho como é que a gente utilizaria, ao invés do triângulo, essa mandala aqui, que eu ainda vou explicar na aula de amanhã, mas já dá para a gente estar utilizando. Como é que vocês acham que a gente utilizaria ela? Segue basicamente o mesmo princípio do triângulo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Achar a fórmula no... Primeira coisa que a gente tem que fazer é cobrir o que a gente quer encontrar. O que a gente quer encontrar? Resistência. Então é isso aqui que a gente quer. Beleza? Qual é a fórmula que a gente vai usar? Uma dessas três. Qual dessas três? Que informações é que a gente tem? Aquela lá, V sobre I. V sobre I, porque são as duas coisas que a gente tem. Beleza? Então, a resistência vai ser igual a V sobre I, que é igual a 110 volts dividido por 0,5. O que? Ampere. Vai dar quanto? 0,040. 220 ohms. Né? 110 volts dividido por 0,5 amperes. 220 ohms. Ohms. Beleza? Beleza. É ohm suficiente? Nunca vai. É ohm demais. Ui. Sexta questão. Ah, porque é como zero. Cuecão de couro humano. Ei, professor. Aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, compartilhe, Deixa o like. deixa o like. Chegar a 1000 inscritos. Chegar a 1000 inscritos. Chegar a 1000 inscritos, todo mundo passa sem fazer prova. Vamos lá. Fazer o desenho. Sexta questão. Valeu. Sexta questão. Em um determinado circuito de chuveiro elétrico, o limite máximo de corrente é 16 A. Ao trocar a resistência que havia queimado, constatou-se que haviam apenas resistências de 10 ohms que foram utilizadas sem verificar a compatibilidade. Houve problema na instalação? Qual o valor de corrente drenada pelo chuveiro com a nova resistência? E agora? José? Faltou uma informação aí, que é a informação que V é igual a 220. A gente está considerando uma instalação convencional de 220 volts, certo? Que não ficou na equação aí, mas está... Mas se não tiver 220. Pode ser, né? Mas se não tiver, vocês me perguntam, e aí eu vou dizer, certo? Mas como aí... porque chuveiro elétrico pode ser 220, 110, então 220, Mas certo? se tiver chuveiro elétrico, se fosse, sabe? Não, tipo um liquidificador, Alguma instalação.
de instalação elétrica, não é um circuito eletrônico. Pode ser o. Hã? Aí é 220. É, 220. Então, ele diz aí, ó, a corrente máxima que a instalação suporta na verdade, a corrente ela tem que ser menor do que 16 amperes, certo? Senão vai dar bucho, vai queimar o carro, vai sei lá o que, né? Eu não tenho a resistência correta daquela, quer dizer, não é que eu não tenho a resistência correta. Eu não verifiquei se aquela resistência de 10 ohms é a mesma que tinha anteriormente. E aí, eu peguei e taquei essa resistência de 10 ohms lá. A pergunta é, houve problema na instalação? Houve. Por quê? Houve problema na instalação? O moço não instalou direito. Eu acho que houve, professor, porque baseando por essa aqui de ser 5, não sei o que é assim ali, aquela vai dar mais, eu acho. Repete de novo, por favor. Calma aí. Eu não entendi a resposta. Tá, vamos lá. Tem uma casa que tem um chuveiro elétrico, certo? E na instalação elétrica, né, o fio que vai, que inclusive eu depois vou explicar que tem que ser um fio que sai direto do quadro só para o chuveiro elétrico, não pode estar puxando para outras coisas, certo? É um fio que vem direto só para o chuveiro elétrico. Aquele fio, e aí também vou explicar sobre isso, o fio ele tem um limite de corrente que ele aguenta, né? Você não pode botar qualquer valor de corrente porque o fio ele vai esquentar, e aí se for uma corrente muito grande ele pega fogo, certo? Esse fio, eu vou dizer para vocês que ele só aguenta, esse fio, essa instalação como um todo, porque também tem disjuntores e etc. Essa instalação, ela suporta até 16 amperes, certo? O chuveiro elétrico deu pau, queimou a resistência. O cara foi lá, foi na bodega, chegou, seu Zé, me deu aí uma resistência de chuveiro elétrico. Seu Zé meteu numa gaveta, rebolou no balcão, tá aí, 20 conto. E o cara foi para casa com aquela resistência. Ele abriu o chuveiro, trocou a resistência e bola para frente, certo? Quando ele foi tomar banho e aquele chuveiro esquentou e aquela resistência foi aplicada a tensão de 220 sobre ela, passou uma corrente. Essa corrente, ela causou algum problema na instalação ou ela está ok? Ela causou. Como é que você sabe? Porque a resistência está muito baixa. Como é que você sabe? Porque a resistência está em 10 ohms. Você não pode supor, são supositórios. Supositórios não, certo? Orientamos. Supositórios não. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira coisa, eu tenho que calcular. Se a gente sabe calcular, a gente calcula. Certo? Se eu tenho a tensão e eu tenho a resistência, o que está faltando para eu saber o valor da corrente? Força de vontade. Falta só a força de vontade. E é igual a quê? Fazer novamente aqui por essa mandala para a gente começar a treinar com ela. Quer encontrar o quê? O I. Se eu quero saber o I, eu vou usar o quê? V sobre R, porque eu tenho o R e eu tenho o V. Então, V sobre R vai ser o quê? 220 dividido por 10 ohms e volts. Isso aqui vai dar quanto? 22 amperes. 22. E. Deu pau, hein? Deu pau. A corrente deu maior do que a corrente que o circuito aguenta. Então, sim, deu problema. Pegando Foi isso que eu fogo. disse. Mas eu disse que deu problema, porque a resistência era pouca e ia para voltar. Ia para voltar tudo. É que eu queria dizer que vocês estavam sérios. Não, bota só assim na questão. Não. Sabe o que é legal? Você olhou assim, a resistência está pouca. Mas se eu tivesse botado aqui 15, Aí, daria ou não daria? Não, aí pela gente vendo lá, poderia supor que desce. Daria. Hã? Eu acho que daria. Daria 14. Daria problema ou não? Não, daria. No caso, não daria problema. Não daria problema. Entendeu? E aí por que eu tô falando isso? Porque aí você vai olhar, tá baixo. Tá baixo não, tem que fazer a conta. Quando chegar lá na prova, vai ter um que vai ser 14, vai ter um que vai ser 16, vai ter um que vai ser 20 para algumas pessoas. Vai dar problema para outras pessoas, não vai dar problema. Mas
fosse 15, ia dar 14,6. Então ia dar. Aí Então ia não dá dar. problema, É porque eu fiz a conta na cabeça. Aham. né? Não podia ser maior que 16 ou menor? Não, ela não pode ser maior do que 16, senão dá pau. Pronto. Ser menor do que 16. 16,01 ainda dá. Você já sabia. Ah. Isso aí tem a ver com a parte de dispositivo de segurança. Se fosse 16, um disjuntor, a gente vai falar sobre o que é um disjuntor. O disjuntor que tem no quarto, que desarma de vez em quando na nossa casa, quando você tem uma corrente igual ao que ele suporta, ele não desarma instantaneamente. Ele vai levar ali tipo 2, 3 minutos para desarmar. Por isso que às vezes você vai tomar um banho com chuveiro quente, e aí você começa a tomar um banho, pá, desarma. Por quê? Porque o valor da resistência ficou ali bem justinho, 16, 17. Quando está muito próximo, leva um certo tempo até ele disparar. Para ele disparar na hora, que é equivale a dar um curto-circuito, tem que ser, tipo, sei lá, 5 vezes maior do que essa corrente que ele aguenta, entendeu? Tranquilo? Sétima questão. Como é a sétima questão? Vamos copiar. Deixa eu dar pausa para Vamos dar pressa. Ai, valendo! Qual foi a última questão que a gente fez? Nós vamos para 6 agora. Foi uma 7. Questão 7. Qual o valor da resistência total medida pelo ohmímetro? Ohmímetro. Assim, o circuito abaixo. Aí tem a imagem. Como é que é a imagem? Tem um ohmímetro aqui, né? É. Aí tem o Aí que depois aqui? tem. É, 3 resistências. E os números. Como é que é? Ah, sim. Um ohmímetro. Eu vou fazer do outro lado, tá na minha. Aqui já nem tá ralando. Esse aqui é parte demais. Isso é só para treinar. Qual o valor livre pelo ohmímetro? Nem vai para a mão essa daí não. O valor. Lido pelo ohmímetro. O ohmímetro ele lê resistência. No caso aí A soma de todos. ele vai ler a resistência equivalente, certo? A resistência. Esses resistores, eles estão em série ou em paralelo? Estão em paralelo. Paralelo. Por que eles estão em paralelo? É. Quando a corrente vem aqui, ó, ela vai se dividir e depois ela vai se encontrar e se juntar aqui, não é? Isso. Então esses resistores eles estão em paralelo. Existe mais de um caminho para a corrente passar, certo? Tem mais de uma corrente diferente. Quando estão em paralelo, como é que a gente calcula o valor do resistor equivalente? Como é que a gente calcula? É, não. Como é que faz isso? É o que fala aí. Como é? Calcula. São 3 resistores em paralelo. Como é que a gente calcula os resistores em paralelo? Ah, não. Multiplica e divide pela soma. Multiplica e divide pela soma, né? 900 vezes 900. 99,81, né? 810 mil. 810 mil dividido pela soma. 1.800. Como é? Sabe quanto? 450. 450? Pronto, então aqui ó, 450 vai ser o valor desse resistor aqui, ó. Ah, Que é o resistor que substitui esses dois, né? E aí agora a gente ficou aqui com um resistor de 900 e um resistor de 450. Vai dar quanto? 450 vezes 900 dividido por 450 mais 900. Vai dar quanto? 36.
405 dividido em cima. Dividido por 1.350. 300 ohms. Então, tirando esse e tirando esse, eu tenho aqui uma leitura de 300 ohms. Então, o valor que o ohmímetro vai dar é 300. Tranquilo? Show? Todo mundo entendeu? Não conta, professor, de fora. Os 450, ele vai contar ou não? 450 substitui esses dois. Beleza. Aí eu fiz 450 e 900. 300. Cortei esse, ficou só de 300. Ah. Entendeu? Entendeu? Não, se fosse, não fosse paralelo, né? Tensão paralela. Sim. Se não fosse, aí mudava. Se fosse série, é somar. Somar, né? Sim, em série você soma em paralelo e você faz o produto pela soma. Beleza? Beleza? Não. Vamos lá. Quando você tem resistores em paralelo, né, como é que eu faço? Eu posso tirar esses resistores e colocar um único resistor no lugar deles, que vai funcionar da mesma maneira, certo? Vai fazer com que a fonte mande a mesma corrente. E se eu jogo aqui um ohmímetro, ele vai medir esse resistor equivalente. Quando os resistores eles estão em série, ou seja, assim, ó, eu simplesmente somo as duas resistências, certo? Mas quando eles estão em paralelo, dessa forma, o que acontece? Para eu calcular o resistor equivalente de dois resistores em paralelo, eu uso a seguinte forma: resistor equivalente é igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Então aqui o professor usou primeiro o R1 e o R2. R1 e R2. Pronto, achou o valor. Achei um novo valor aqui. Aí funciona Aí, como esse R2. novo valor virou o R1 e esse aqui virou o novo R2. E aí eu fiz de novo o mesmo passo. Agora eu compreendi. Deu para entender? Vamos lá. Então tem essa fórmula. Então eu tenho essa fórmula. Que foi o que eu fiz aqui, ó. O circuito original é esse aqui. São 3 resistores de 900, certo? Esse de 900 com esse de 900 vai dar quanto? R equivalente 1 é igual a 900 vezes 900 sobre 900 mais 900. Beleza? Isso aqui, se a gente fizer a conta na calculadora, vai dar 450 que a gente tinha encontrado aqui, certo? O que foi que eu fiz? Coloquei o resistor de 450 e tirei os outros dois. Ele substituiu o R1 e o R2. Entendeu? Só que não eram somente dois resistores em paralelo, tinha um terceiro. Não é? O que foi que eu fiz aqui agora? Fiz novamente, só que agora o resistor equivalente de 2. E ao invés de usar esses 900, eu usei esse 900 e esse 450, que foi o equivalente que a gente calculou no passo anterior. 450 sobre 900 mais 450. Isso aqui, pelas contas, vão dar 300 ohms. Beleza? Ou seja, eu posso tirar os 3 resistores de 900, ou, no caso, tirar esse 900 e esse equivalente aqui, ó, e colocar um único resistor de 300 ohms. Certo? Tranquilo? Detalhe importante aqui. Primeiro, vocês perceberam que a gente tinha 3 resistores de 900 e a resistência final ela ficou menor? Ela ficou menor. Por que ela ficou menor? Se eu tenho mais de um caminho para a corrente fluir, vai ser mais fácil dela fluir, não é? Então faz sentido, quando a gente tem vários resistores em paralelo, que o resistor equivalente ele seja menor do que esses resistores que estão em paralelo. Show? Show. Outro detalhe importante que a gente não lembrou aqui, o resistor equivalente, no caso de R1 ser igual a R2
ser igual a R3 e assim igual até igual a Rn, nesse caso específico, o resistor equivalente ele vai ser igual a R1 dividido por N. Entendeu o que eu falei aqui? Quando R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a Rn, ou seja, se eu tiver 5 resistores e os 5 resistores forem iguais, ou se eu tiver 100 resistores e os 100 resistores forem iguais, a fórmula, ao invés de eu sair fazendo produto pela soma, produto pela soma, produto pela soma, produto pela soma, ela pode ser feita da seguinte forma: quando eles são iguais, e somente quando são iguais, eu posso fazer R1 dividido por N. Aqui são iguais, não são? 900. Tem quantos resistores? 900 dividido por 3? 300. Aí ele é. Mas O aqui número de resistores em paralelo. não é bom a gente fazer do outro jeito, que é o mais complicado. Qual é o detalhe? Aqui dá para vocês fazerem de boa, mas se eu tivesse botado aqui 200, aí você obrigatoriamente tinha que fazer dessa forma. Aí pode acontecer que seja 900, 200, Enfim, aí você resolve dessa forma aqui, ó. Entendeu? Vai fazendo por partes. Se porventura você olhar e tem vários resistores iguais, aí você já sabe que é só dividir pelo número de resistores que você tem igual. Entendeu? As duas formas estão certas. Nessa aqui você vai economizar tempo, mas também não vai poder usar toda a vida. Beleza? Questão 8. Cadê? Questão 8. Como é a questão 8? valor da resistência Um minuto. Deixa eu ver. do trabalho. Tem até ali ó, também, ó. R vezes I ao quadrado. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho um ohmímetro. Eu tenho aqui, ó. 2, 3, Esse aí vai ser mais fácil. 200, 150, 150. Qual é o valor medido pelo ohmímetro? Por que um circuito tem que ter esse resistor? O que tem que ter resistor? Pronto, vamos lá. O resistor, ele tem a finalidade. O que é o resistor? É o símbolo, é o elemento passivo mais comum e fácil da gente utilizar na eletricidade. E ele representa muitas cargas. Por exemplo, o chuveiro elétrico, ele pode ser representado simplesmente como um resistor, porque ele é uma resistência pura e simples. Uma lâmpada dessa, nem sempre ela é equivalente a um resistor. Ela tem circuitos de transformador, às vezes até eletrônica embarcada, tudo. Mas muitas vezes a gente usa o resistor como um símbolo para representar. Digamos que essa lâmpada ela puxe 1 ampere, né? Se ela puxa 1 ampere e eu tenho ela em 220 volts, qual seria o resistor equivalente dela? Ela não é um resistor, mas a gente pode representar ela como um resistor. Beleza. Mas na prática, a gente usa aqueles resistores coloridinhos para alguma coisa? Utilizando. Por exemplo, na eletrônica, existem alguns circuitos, como por exemplo, LED. Você já viu um LED? Luzinha que acende, né? Que a gente tem praticamente toda a eletrônica hoje em dia. O símbolo do LED é esse aqui, ó. Qual é o detalhe do LED? O LED, ele tem um funcionamento não muito linear, por assim dizer. Ele tem um nível de tensão de 0,7 volts, certo? Digamos que você queira ligar ele em uma bateria, em uma pilha, de 5 volts. Como é que você faria para ligar esse LED? Aí queimaria, no caso. Queimaria o LED. O resistor. O que você pode fazer? Você coloca aqui o resistor e aí essa tensão que está sobrando, ela vai ficar aqui em cima do resistor. Ele vai impedir, na verdade, ele impede aqui a passagem de corrente, né? Ele limita a passagem de corrente. E aí, quando ele limita essa passagem de corrente, cria aqui em cima dele uma tensão, entendeu? Aí no caso de ter mais de um. Por que eu preciso de mais de um? Muitas vezes eu não tenho, por exemplo, digamos que eu esteja no laboratório e aí eu tenho lá
resistores de 150 e resistores de 200 ohms, mas eu não tenho um de 500. Eu posso associar eles dessa forma para criar um de 500. Porque, por exemplo, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer a conta aqui rapidinho, embora isso aqui seja assunto para disciplinas mais à frente, quando a gente for falar sobre diodo e etc. Se esse bicho ele tem uma tensão de 0,7, a corrente dele tem que ser no máximo de 20 mA. Mais do que isso ele queima, certo? Então, pela aquela lei das malhas de Kirchhoff, né? Tem uma tensão aqui, tem uma tensão aqui, tem uma tensão aqui, né? Se eu fizer a soma, vai ficar 5 menos a tensão no resistor, VR, menos os 0,7 volts igual a 0, né? Então eu descubro ali que no VR a tensão é de 4,3. Se eu sei que essa tensão é de 4,3 volts, né? E eu sei que a corrente que passa no diodo é a mesma que passa no resistor, né? Então a corrente do resistor ela tem que ser no máximo igual a 20 mA. Qual tem que ser a resistência desse resistor? Se eu fizer aqui, ó, V sobre 0 vai ficar 4,3 volts dividido por 0,02. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá quanto? 4,3 dividido por 0,02, né? 215. 215 ou 21,5? 215. 215, né? 215 mesmo. 215 ohms, certo? Pode ser que eu não tenha um resistor de 215 ohms, mas aí eu posso ficar fazendo algumas associações. Por exemplo, aqui, ó, aqui com esses valores de 150 e 200, iria ficar um pouco complicado, mas em alguns casos eu poderia ter aqui, ó, um resistor de 430, um resistor de 430, ele não é tão raro, né? Então, resistor de 430, se eu botar dois em paralelo, dá quanto? 430? Dá 215, entendeu? Então, digamos que para esse ponto aqui, ó, se eu não encontrei lá no laboratório, lá no campo que eu estou procurando, no campo que vende, um resistor de 215, eu posso pegar dois de 430 e colocar eles aqui em paralelo para gerar um de 415. Entendeu? Nesse caso aqui, de quanto é que vai ser o resistor equivalente? 500. Resistor equivalente igual a 500. Não tem muito trabalho, não é? Porque, como eles estão em série, a gente simplesmente faz a soma deles, certo? Próxima questão. Copiar aqui. Copiar logo. Deixa eu pausar aqui. É a mesma coisa, só que mudar É a mesma coisa, só que diferente. É a mesma Vai coisa. mudar o circuito, professor. E como é o circuito? É esse aqui, ó. Cadê o livro? 9, 10, 11, 12. 8. São 12 questões. Eita, esse aqui tem paralelo. Como é que é aqui? Eita. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu O ver aí. resistor ele pode ser em paralelo e Esse de seguido? cima. Pior. Eu acho que é um é o outro. Esse aqui, Vamos lá. Tá pio. Não, esse daí ele não é seguido. Essa aqui. Não sei. Então tem que fazer a ação. Não, É seguido. não. Esse daí tem que fazer daquela jeito lá. E agora? E agora? Tem que fazer aquele Oi. Primeira Agora eu quero coisa. saber quem é que tá primeiro. Hã? Qual deles que vai primeiro? Vamos lá. Ó, Pode comparar? em associações séries, tem um detalhe que é muito fundamental para a gente identificar se os resistores estão em séries ou em paralelo. Qual é o primeiro detalhe? O detalhe é que numa associação série, a corrente que passa em um resistor é igual à que passa nos outros resistores, certo? Olhando para isso aqui, a corrente ela vai sair daqui, suponhamos, né? Que tem uma corrente, ela sai daqui, ela vai passar por aqui, vai se dividir aqui, né? E ela vai se encontrar aqui, né?
e depois ela vai vir para cá. Beleza? Passar por aqui e vir para cá. Então, primeiro detalhe que é importante a gente ver. A corrente que passa nesse resistor é igual à corrente que passa nesse resistor? Não. Não. Por que não? Ela se dividiu naquele outro. Mas depois que ela se dividiu, o que foi que ela fez? Se encontrou. Se encontrou. Então, aqui ela se dividiu de algum jeito, mas uma parte dela foi para cá e outra parte foi para cá. Na hora que as duas correntes se encontram aqui, elas voltam a ser da mesma intensidade que essa. Entenderam? Então, esses dois elementos, eles estão em série, mas não vamos trabalhar com eles agora. O que foi que aconteceu aqui? A corrente estava vindo, ela se dividiu, não foi? Se ela se dividiu, existe uma associação paralela, não é? Então, esses dois resistores, eles estão associados em paralelo. Como é que a gente determina qual é o resistor equivalente deles? Se são iguais, soma e divide pelos dois, vai dar 2. Multiplica. Não, pega um deles e divide por 2. Ah, é um só, né? Pega R1. Se a gente somar e dividir por 2, vai dar o próprio valor dele, né? Então vai dar 10. Então aqui, ó, peguei um deles e dividi pelo número de resistores que tem. Quantos resistores tem? 2. Então vai ser quanto? 10. 10. Aqui eu vou botar um resistor equivalente Agora igual a sim. 10. Então vai dar 25. Que agora ele vai. Entendeu? Peraí. Entendeu? Peraí. Repete de novo. Peraí. Entendeu? Do 10 que funciona. Pronto. 2 resistores aqui em paralelo. Tudo ok? Como é que a gente resolve resistor em paralelo? Resistor equivalente em paralelo É igual a é igual a R1 dividido vezes R2 dividido por R1 mais R2. Beleza, até eu. Quando R1 é igual a R2, que é igual a R3, que é igual a Rn, a fórmula do resistor equivalente paralelo pode ser substituída por R dividido por N, onde R é o valor de qualquer um dos resistores, já que eles são iguais. 20 é igual a 20? Sim, então 20 dividido por quantos resistores tem? 2. 20 dividido por 2, 10. Se eu fizesse produto pela soma, daria a mesma coisa. 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. 20 vezes 20, 400, dividido por 20 mais 20, 40. Corta, 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 10. Beleza? Tranquilo, né? Feito isso aqui, agora a corrente que estava vindo aqui, ela não vai mais se dividir, ela vai passar pelo de 10, depois ela passa pelo de 5 e volta para a fonte. Beleza? Então, se é a corrente que passa nesse é igual a corrente que passa nesse, que é igual a corrente que passa nesse, agora está tudo em série. Beleza? E aí, qual vai ser o resistor equivalente? 25. 10 mais 10 mais 5, 25. 25 ohms. É isso? Esse circuito é chamado de circuito misto. O que é esse circuito misto? É quando existe uma mistura de uma associação paralela com associações sérias. Temos mais um prático. Mesma coisa daquele outro. Por quê? Porque aqui, quando eu vou associar, por exemplo, nesse caso aqui é P20 daria 10, né? Então, mesma coisa não faria muito sentido. Mas às vezes eu tenho um valor que é muito diferente. Associando ele em paralelo, eu consigo dividir ele por 2. Entendeu? Então, eu queria, por exemplo, encontrar. Eu tenho só resistores de 60. Tenho só resistores de 60 ohms. E eu queria 90 ohms de resistência. Como é que eu faria isso? Eu poderia pegar 2 resistores de 60 em paralelo, vai dar quanto? 30, né? 30. Então eu tenho aqui um resistor em paralelo, um resistor em paralelo de 60, e aí eu botaria aqui em série, ó, um outro de 60, porque aí ficaria 2 em paralelo, 30, 30 mais 60, 90, entendeu? Então, para associar, para chegar em novos valores de resistência. Tranquilo? Essa foi a questão Número 9. número 9. 9. Questão número 9. Já pisando na tua mão. Questão 10. Como é que ela é? Ai, como é que Hã? Questão 10. Como é que ela é?
Como é que é a questão 10? Questão de número 10. No circuito divisor de tensão a seguir, qual o valor da tensão no resistor de 150 ohms? Considere a fonte de tensão de 5 volts, né? Positivo, mais 5 volts. Isso aí. Isso aqui, quais são os valores das resistências? 150 e 150. Pronto, vamos lá. Esse circuito, pessoal, é um circuito relativamente simples. A gente tem basicamente 2 resistores em série, né? Mas ele é um circuito muito interessante porque ele é chamado de circuito divisor de tensão, certo? Ele tem esse nome porque, deixa eu com essa corrente passando por aqui, o que vai acontecer é que vai ter uma queda de tensão aqui, né, pela lei de Ohm, e vai ter uma queda de tensão aqui também, não é? Então a gente pode dizer que essa tensão ela está se dividindo entre esses 2 resistores, ok? E como é que essa tensão, que é V1 e V2, ela vai estar se dividindo? Aqui a gente tem uma equação própria desse tipo de circuito, mas a gente vai chegar nela, certo? Eu vou fazer aqui, embora não seja tão necessário. Ele pergunta qual é a tensão em V2, não é? Que é no de 150. Vamos lá. Primeiro, qual é o resistor equivalente? Qual é o resistor equivalente aqui? Está em 300. série, né? Se está em série, o que eu vou fazer? Somar um mais o outro. 150 mais 350? 500. 500. Então, o resistor equivalente ele é de 500 ohms. Tranquilo? É qualidade. Tranquilo? 500 ohms. Eu sei o resistor equivalente aqui, eu sei a fonte. Qual é o valor da corrente que vai passar por aqui? Corrente ela vai ser lei de Ohm, V igual a RI. Se eu quero calcular a corrente, eu passo R dividindo I igual a V sobre R. Show? V é 5 volts, R é 500. Show? Isso aqui vai dar quanto? 0,0. Beleza? 0,01. O que? Ampere. Então isso aqui é a corrente que vai passar por aqui. Como eu falei para vocês, a corrente que vem e passa pelo resistor equivalente ela é igual à corrente que vem para o circuito. Se eu tirar o resistor equivalente, esse I aqui continua sendo o mesmo valor que vai estar vindo para cá. Como a associação ela é em série, esse I ele passa por aqui, ele passa por aqui também, não é? Então eu consigo calcular aqui, ó, se o I passa por aqui e eu sei qual é o valor de I, eu sei qual é o valor do R, pela lei de Ohm eu consigo calcular o V, né? O V vai ser quanto? R vezes I. O I eu já sei que é 0,01. E o V2, o R2, vai ser igual a quanto? 150. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 1,5 volt. Entenderam? Beleza? Só que eu posso fazer isso aqui e ao invés de eu solucionar, né, eu vou fazer em função das variáveis para a gente ver a equação que a gente encontra. O resistor equivalente ele vai ser igual à soma no R1 mais R2. Show? O I vai ser igual ao quê? Aqui eu vou botar só a equação. V, né? No caso, V1, que é a tensão de entrada, que é essa daqui, dividido por 500 é o quê? O resistor equivalente é igual a R1 mais R2. Beleza? Isso aqui, se eu pegar os valores, 5 volts, 350 e 150 substituir aqui, a gente encontra esse mesmo valor, certo? Só que eu estou fazendo de forma literal.
Se eu pegar então esse valor da corrente e multiplicar por esse valor aqui do R2, o que a gente vai encontrar? V1 vezes R2 é igual sobre R1 mais R2 é igual a V out. Quem é V out? É isso aqui, ó, essa tensão aqui. Então, se eu quiser fazer aqui um divisor de tensão, posso trocar esses valores da forma que eu quiser. A tensão de saída, digamos que eu quero ter 5 volts. Se eu quiser uma tensão de saída de 4 volts, se eu quiser uma tensão de saída de 4 volts, eu consigo montar com esse tipo de divisor? Se eu disser que o R1 vai ser 100, e eu substituir aqui, ó, R1 100, V in é 5, V out é 4. Isso aqui passa multiplicando, se eu for organizando, eu vou encontrar que R2 é igual a 400 ohms. Então, esse circuito eu consigo dividir essa tensão da forma que eu quiser, ajustando esses valores, certo? Só para falar sobre ele, forma que vocês resolverem, tá tranquilo. Pode ser pela fórmula, ou pode ser seguindo esse passo a passo de encontro o resistor equivalente, encontra a corrente, multiplica a corrente pela resistência para encontrar a tensão ali em cima dele. Ok? Próxima questão, questão 11. É paralelo, né? É. 500 e 200. 500 e 200. Ohms. O que ele falou? Que a corrente de 500 é de 20 mili. E ele pergunta qual é essa corrente aqui. Ó, tá? Tranquilo? Vamos lá. Lei de Ohm. Vou colocar aqui o... Beleza? Ele informou aqui. Pessoal, qual é o valor da fonte que a gente tem aqui? Não sei, né? Esse V aqui eu não sei. Vamos lá. O que a gente vai saber primeiro? Primeira coisa, a gente precisa saber qual é o valor aqui dessa tensão. A gente tem o valor da resistência e a gente tem o valor da corrente, não tem? Vice-versa. Como é que eu faço para saber o valor da tensão aqui? R vezes I. V igual a R vezes I. R é igual a 500 e I é igual a quanto? I é igual a quanto? 200. É 20. 20 o quê? Miliampere. Mas não tem que transformar não, né? Tem. Então dá 0,02. 0,02. Beleza? Beleza, né? Então, 500 vezes 0,02. 10, né? Né? É, 500 vezes 0,02. 2, 3, 5, 10. 10 volts. Beleza? Então, tem uma tensão de 10 volts aqui. Qual é o detalhe? Esse circuito, ele está muito simples para a gente resolver. Porque a tensão aqui é 10 volts, só que vocês percebem que está tudo aqui em paralelo. isso. Então, se eu sei que a tensão em cima desse é 10 volts, eu já sei que aqui é 10 volts. E se eu sei que aqui é 10 volts, eu também sei que aqui é 10 volts. Agora, se eu sei a tensão aqui em cima e eu sei a resistência, lei de Ohm, qual o valor da corrente? I é igual a V sobre R. V sobre R, qual o valor de V? 10 volts. 10 volts. Qual o valor de R? 200. 10 dividido por 200, ou 1 dividido por 20 dá 0,05. O quê? Ohms. Ah, não. Ampere. Certo? Se eu quiser transformar para mili, só multiplicar por mil. Por mil, que vai dar 2, 3, 0,
50 miliamperes. Ampere. Tranquilo? E favorável. Entenderam? Uhum. Entenderam, né? Entendeu, pessoal do YouTube? Deixa o like. Questão 12. Como é que é a questão 12? Ai, Nicola. Se a fonte da tensão do circuito abaixo for de 5 volts, qual será a corrente que o circuito resistivo drenará dela? Deixa eu ver aí como é que é o circuito. Vamos ver aqui esse circuito. Fonte aqui, ó. 5 volts. Showless. Eu vou ter aqui uma resistência de 200. Aqui uma resistência de 400 e uma resistência de 400. Aqui uma resistência de 400 e volto para cá. Beleza? Qual vai ser a corrente? Para encontrar a corrente, o que eu vou fazer primeiro? Para encontrar essa corrente, o que eu preciso? Resistência equivalente. Né? Qual é a corrente que vai vir para cá, para se distribuir aqui? É a mesma corrente que vai sair daqui para passar pelo resistor, que seria o resistor equivalente. Certo? Então, para encontrar o resistor equivalente, o que a gente vai fazer? Vamos analisar aqui. O que está em série e o que está em paralelo aí? Esses dois 400 aqui, eles estão em paralelo? Sim. E eles estão em paralelo com esse? Não. Não, né? Eles estão em paralelos um com o outro, porque a corrente vem aqui, ela se divide e depois aqui, ó, ela vai se encontrar e volta a ser a mesma. Então, aqui a gente tem uma associação paralela. Qual é o valor do resistor equivalente? 400 dividido por 200 ohms. Tirei aqui. Show? Show. Beleza. E agora, o que eu tenho? Agora tem resistor em paralelo. Não, tem um resistor em série, né? Que você pode juntar e depois Esses dois aqui, ó, a corrente que passa por esse e a corrente que passa por esse, né? Isso. Então esses dois estão em série, como é que a gente faz? Soma. Somando os dois, 200 e 200 vai dar quanto? 400. Aí vai ficar 400. 2 resistores em série. 2 resistores. 200. Mais 400 não. 400 dividido por 2. Estão em paralelo. E são iguais. Certo? Então 400 dividido por 2. 200. Ué? 200. Paguei tudo isso aqui. Ficou só De 200. Beleza? Resistor equivalente é igual a 200 ohms. Qual o valor da corrente que é drenada aqui pelo circuito? Aí você tem V sobre Não, V sobre L. V sobre E. Qual o valor do V? É 5. 5 volts. Qual o valor do L? 200. 200. 5 dividido por 200? Zero alguma coisa. Zero. Não sei que eu estou sem calculadora. 0,025. 0,025. O quê? Miliampere. Ampere. Equivale a quantos miliampere? 2,5. É 1000. É 25. 25 Miliampere. É porque é 1000, multiplica por 1000. Da hora. Show? Show?